Era uma vez a linda história do cacau, uma fruta linda e saborosa, o tesouro da Bahia. Mas que foi tomada pelos maus fazendeiros, os coronéis do cacau, que obrigavam seus trabalhadores a trabalhar e trabalhar sem descanso, feito escravos. Em um belo dia, a mãe natureza trouxe uma coisa muito grave que acabou com todo o cacau. Essa parte da história a gente pula, ela não interessa muito, né? Aí, todos os coronéis ficaram pobres e libertaram todos os trabalhadores que foram morar na cidade, onde tinham muita e muita diversão e viveram felizes para sempre. E essa, amiguinhos, é a verdadeira história do cacau. Não sei porquê, mas tem gente que não acredita em mim. A introdução da vassoura de bruxa nas lavouras do cacau da região atingiu mais de 600 mil hectares de sua produção, desencadeando um grande caos socioeconômico e ecológico de proporções tremendas. Desde 1989, os efeitos da introdução da vassoura são discutidos e afetam uma importante região com 93 municípios, onde vivem quase 3 milhões de pessoas. Este filme aborda a crise cacaueira, sua origem e suas consequências, baseado no documentário original O Nó. A crise cacaueira afetou várias famílias que sentiram a dor de perder um ente querido, que não suportou ver a desgraça causada pela introdução deliberada da vassoura de bruxa. A depressão e o desespero se apoderou das pessoas, atingindo não só seus bolsos, mas suas vidas. Bom, o cacau ele é originário da bacia amazônica e veio aqui para a nossa região em 1746, no município de Canavieira. Depois ele foi se espalhando por toda a região, que hoje a gente chama região cacaueira. A lavoura cacaueira já teve uma grande importância dentro da produção econômica baiana, sendo que já teve um espaço destacado de ser o primeiro produto na produção agrícola do estado da Bahia, ficando em primeiro lugar no PIB baiano. E esse cultivo que se deu tão bem na região, que fez tanta história bonita, mas ele também viveu muitas crises. E eu cito aqui a crise da década de 30, onde a região passou por dificuldade, inclusive alguns relatos que jogou-se ter cacau fora no rio, e foi quando foi criado o Instituto de Cacau da Bahia. Depois veio outra crise na década de 50, onde originou a criação da CEPLAC em 20 de fevereiro de 1957. Esse órgão que foi criado para justamente trabalhar e melhorar esse cacau, na questão de pesquisa, ensino, extensão rural, que é esse processo de levar o conhecimento ao homem do campo. Em 71 também, na década de 70 para 71, houve outra crise e a CEPLAC, na época, não tinha toda a autonomia financeira, ela pagou todos os débitos do agricultor, que é chamada recomposição de dívida. Depois veio na década de 80, início da década de 80, nós tivemos uma crise de clima, tivemos um problema climático sério e muita lavoura foi perdida, morreram muitos cacaueiros. Depois também nós tivemos um problema do preço internacional de cacau, isso gerou uma crise muito grande. Meu nome é Leandro Bispo Santos, eu tenho 27 anos. Há 7 anos, cerca de 7 anos, eu trabalho diretamente com produtores de cacau da nossa região.
sendo que eu trabalhei durante alguns anos numa empresa multinacional, processadora de cacau, e recentemente trabalhei numa empresa compradora de cacau. E o que eu pude observar durante esses anos de contato direto com produtores é que a nossa região sofreu bastante com o impacto da vassoura de bruxa, que trouxe prejuízos de dimensões ainda não calculadas por conta da grande queda que houve na produção. Se estima em 90% de perca com relação ao que se produzia no passado. E para finalizar essa década de 80, veio em 89, em maio de 89, a questão da vassoura de bruxa. Ela veio realmente dar vamos dizer assim, ela veio consolidar uma crise que já tinha começado desde 83, e aí foi que culminou toda essa questão que se fala de hoje, da crise da vassoura de bruxa. Mas nada foi comparado ao aumento da desigualdade social gerada com a chegada da vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa, como nós sabemos, produziu um aniquilamento na produção cacaueira. Produziu o êxodo rural. Uma grande parte da população que residia nas fazendas de cacau passaram a vir para os grandes centros, como Itabuna, Ilhéus, até cidades médios e pequenos portes, como Piauí e Itajuípe. Isso fez com que aumentasse a criminalidade, o surgimento das periferias, das favelas. Vivi nas décadas ouro da região, que foi nos anos 70 e nos anos 80. Os anos 80 foi praticamente o início do fim dessa década do cacau. E foi ali que eu vi e presenciei muitos atos desumanos dos próprios coronéis do cacau. Por exemplo, eles tinham na mão o poder do dinheiro, mas não tiveram o amor pela região. O nome é Antônio Santos de Oliveira. Na época, a cacau produzia bem. Era aqui na Bahia, era o... como é que diz? Era bem, empregava muitas pessoas. De certos anos para cá, saiu essa vassoura de bruxa, né? Foi a crise. Começou a dar aqueles cachos e ela poca e sai espalhando na região. Aí hoje em dia a crise é grande. No caso, casado, essa vassoura de bruxa, né? O que está o meu conhecimento a respeito da vassoura de bruxa é o grande prejuízo que causou para os grandes proprietários e pequenos também. E o que está o meu conhecimento, que são uma praga que chegou em nossa região quasemente imbatível. Não teve mais o controle para a galera combater a praga e causou grandes problemas para os proprietários. Essa vassoura de bruxa, a chegada dessa mazela ocorreu de maneira deliberada. Pessoas articularam de maneira maldosa a implantação da vassoura de bruxa na região cacaueira. Isso gerou um prejuízo imensurável para toda a região, não só para os produtores de cacau, para os chamados homens de bens, de posses, mas também para a população trabalhadora. Se especula que a vassoura de bruxa ela foi inserida na nossa região, ela não é um problema que surgiu por acaso na nossa região, foi inserido na nossa região e que trouxe grandes prejuízos, continua trazendo grandes prejuízos, consequências logo que surgiram, até vidas que foram, pessoas que chegaram a se suicidar, e se fala sobre essa questão, pessoas que chegaram a se suicidar por conta da gravidade do problema, quando surgiu logo. E a vassoura de bruxa é um fungo que ela se desenvolveu com maior ênfase na nossa região pelo clima que nós temos aqui. A vassoura de bruxa, por ser um fungo, ela se desenvolve muito facilmente
devido à umidade das roças de cacau que tem, do clima que já existe na roça de cacau, da umidade que existe na roça de cacau, e ela se prolifera com muita facilidade, e por conta disso foi muito rápido para ela espalhar em toda a região cacaueira, e a vassoura de bruxa continuam tentando descobrir alguma coisa que possa combater a vassoura. Muito se falou com relação a clone, porém o clone ele não é a solução. Vimos que a vassoura de bruxa trouxe muitas consequências, dentre elas as consequências mais ruins foram o desemprego dos trabalhadores, que mais de 250 mil famílias perderam seus empregos e foram obrigadas a ir para cidades e morar em lugares com condições sub-humanas. Bom, mas também não foram só eles que perderam. Os coronéis perderam suas fazendas e suas economias, suas famílias. Famílias perderam seus entes queridos, que morreram por não ter aguentado a perda do cacau, aquela situação tão ruim. Nós vimos também que nós hoje perdemos a cultura que o dinheiro do cacau poderia nos proporcionar. Uma doença chamada vassoura de bruxa, que hoje foi constatado judicialmente que existe um culpado, que foram os próprios seres humanos. Não foi a natureza que trouxe. Então nós estamos hoje pagando caro, a região está pagando caro, porque trabalhou sempre na monocultura. Sabemos que o grande problema da vassoura de bruxa foi a falta de investimento em infraestrutura da CEPLAC, que não teve apoio do governo no momento de mais necessidade. As curas não deram certo. Todas as alternativas que foram dadas pela CEPLAC foram frustradas. Podemos saber que o governo tem grande influência nessa questão. Pronto, Júlio. Uma solução talvez é se investir em outras culturas essas que podem ser cultivadas até mesmo juntamente com o cacau, consociadas com o cacau, para que o problema se estime, se possa conseguir talvez uma solução.